Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com você aqui do estúdio da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, no Centro Histórico da cidade de São Paulo. Eu lembro a você, como sempre, que desde o começo do ano passado que você tem o site www.programamercadofuturo.com.br com links para o YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Além do programa que você assiste no YouTube, aqui ou pelo YouTube, você tem um monte de outras informações que eu coloco lá quase todo dia. Tá bom? Então vai lá e clica lá para dar uma olhadinha. Bem, o assunto do programa de hoje é um assunto dos mais... É sempre muito interessante porque o Brasil é campeão nessa atividade. Quer dizer, não sei se é o maior produtor, não é o maior produtor de carne bovina, mas é um dos grandes produtores de carne bovina. Então nós vamos falar sobre pecuária. Pecuária tem um evento que é realizado todo ano, chama-se Rally da Pecuária. Eu sei muito pouco sobre o Rally da Pecuária. Então, para a gente começar a conversa, está aqui comigo o engenheiro agrônomo Maurício Palma Nogueira, que é o diretor da Atenagro, a empresa que é responsável pelo Rally da Pecuária. Eu vou pedir para o Maurício, primeiro agradecer a sua presença, e pedir para você me contar exatamente o que vocês apuram com esse Rally. Boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Resch. Muito obrigado pelo convite. Bom, o Rally esse ano vai completar 10 anos, né, a 10ª edição, então vai ser uma edição comemorativa. Quando nós fomos a campo as primeiras vezes, nós achamos que a gente ia ter possibilidade de diagnosticar como que está a pecuária. E entendemos que a gente não consegue levantar a informação do produtor que representa a média, do mediano. A gente até acaba chegando nele, dependendo do orçamento que a gente tem no ano, né? Na propriedade dele, mas ele não consegue nos passar informação. Então a gente tem essa dificuldade. E aí nós descobrimos que a gente consegue diagnosticar muito bem a qualidade de pastagem. Então a gente avalia pastos aleatórios no Brasil todo, temos lá uma coleção de pontos. Com frequência a gente analisa esses pontos por imagem de satélite e nós entrevistamos os pecuaristas, principalmente nos eventos que a gente organiza. E aí a gente conseguiu identificar a tendência. Então, aonde a pecuária está indo, para onde como ela está se consolidando, né, o que o pessoal de ponta está fazendo, a gente consegue identificar com muita eficácia. E isso a gente devolve para o produtor e para o setor de forma não gratuita, né, porque foi pago pelos patrocinadores, mas na conta dos patrocinadores essas informações voltam para a sociedade. Eu tenho uma dúvida com relação à pecuária, que é a seguinte. Outro dia eu estava entrevistando um pesquisador aí, que você deve até conhecer, o Pietro Baruzelli, da USP, e ele está dizendo, Mexe, falando aí das coisas que eles fazem lá na USP, as pessoas que você entrevista de pecuária, que são pessoas de top de linha, você não entrevista o pecuarista médio. A minha dúvida qual que é? Quando eu falo de inseminação, fertilização in vitro, o cara já está fazendo uma bezerra de 12 meses, quer dizer, tira e engravida outra e tal. A pecuária que vocês veem é o quê? Não é top, mas também não é chão. O que tem aí a média? Nós acreditamos, Resch, que o que a gente consegue atingir no Rally é o produtor que movimenta, é o grupo que movimenta toda a produção. A gente acredita que o perfil do produtor que a gente consegue entrevistar é um perfil que hoje deve vender aí em torno de 70% a 80% do gado que é vendido no Brasil, sim, comercial. Então, tá o top, mas não é bem aquele top da genética, que é o público do Baruzelli, né? Inclusive, Baruzelli deve trabalhar ainda com o produtor lá que eles se envolvem, são o top do que está produzindo aí de reprodução de touro, né? de inseminação, fertilização, tudo. A gente pega aquele grosso, né? Que provavelmente é o maior perfil dos clientes das empresas de insumos, sim, provavelmente são os maiores fornecedores dos frigoríficos, e é interessante quando a gente estratifica isso, né? Não são necessariamente os maiores, né? Dentro do nosso perfil, da análise que a gente faz,
o público menor, de área menor, eles têm um movimento maior do que os grandes em termos proporcionais. Significa que os produtores aí pequenos, médios e crescendo aí, né, a classe média do pecuarista, eles estão numa velocidade mais acelerada de tecnificação. E esse pessoal inclui cria, recria e engorda? Cria, recria e engorda. Genética é um... A gente acaba pegando nicho. genética, né? A gente acaba pegando algumas fazendas de genética, porque o pessoal vai nos eventos, às vezes a gente visita algumas fazendas. Não é que a gente não pega, né? Mas não é muito foco. Então, em dia de visita mesmo, que a gente tem um orçamento curto, um determinado dia limitado aí, a gente prefere tentar ver projetos que a gente não teria acesso em alguns eventos, né? Genética, para a gente é muito fácil a gente levantar informação, porque o pessoal sempre está nos eventos, sempre convive aí com a gente, troca ideia, então a gente está sempre interagindo com eles. Confinamento entra no rally? Entra no rally também, né? A gente também dá preferência para os confinamentos que a gente chama de confinamentos estratégicos, que são aqueles que o produtor tem o negócio dele girando, né? E precisa do confinamento para manter o aporte tecnológico. Claro que a gente também, da mesma forma que a genética, acaba, não deixamos de ir naqueles confinamentos que já são atividades profissionais, pessoas aí movimentando 70, 100, 120 mil cabeças por ano. Vocês vão no confinamento o que eu chamo de semi-confinamento, também acabamento, tem vários tipos, né? Tem vários tipos, a gente estratifica as estratégias nutricionais, está cada vez mais confuso e complexo. Então as projeções de confinamento, Resch, por exemplo, eu acredito que o nosso número lá na Atenagro seja um dos maiores. Nós estimamos que em 2019 tenham sido abatidos aí cerca de 6,3 milhões de cabeças em confinamento, né, que passaram por confinamento. Eu estou atrasado, eu achava ainda que era 2,5 milhões. Não, tem mais. Nós, em uma pesquisa que nós fizemos ligando para o pessoal, a gente já identificou 4,8 milhões. Significa que, como é uma estimativa, a gente não pode ter feito um censo. Então tem mais de 4,8, é certeza, né? Nosso número está aí em 6,2, 6,3, e inclui também aquela dieta bem sofisticada a pasto, que é uma dieta de concentrado sem confinamento. Nós estamos chamando isso hoje de terminação intensiva a pasto. É o que aquele negócio de... Vamos no intervalinho, já foi um bloco. Tá. É milho em grão, essas coisas, você explica já. Gente, converso com o Maurício Palma Nogueira, ele é diretor da Atenagro, que, entre outras coisas, é responsável pelo rally da pecuária, que ele está contando para a gente como é que é. Nós voltamos já. Olá, o programa Mercado Futuro, o assunto é pecuária, o rally da pecuária. Eu converso com o engenheiro agrônomo Maurício Palma Nogueira. Antes do intervalo, quando eu interrompi, ele estava falando aí de um confinamento que tem alimentação no pasto mesmo, né? Além do braquiarão, né, que é o que mais se tem, e se dá um suplemento. Eu estava te perguntando se era milho em grão, o que era. Isso tem várias formas, né, Resch, de suplementar o gado a pasto, só que tem uma dieta que é a mesma proporção de concentrado que vai no confinamento, né? Só que ela é dada com o boi comendo a pasto. Então vai só a fração concentrada. Pode ser milho, pode ser polpa cítrica, pode ser outro grão, pode ser qualquer grupo de concentrado, né? Mas vai na proporção que se dá no confinamento. Só que ao invés do volumoso ir junto para o coxo, misturado com esse concentrado, vai só o concentrado e o boi vai comer o pasto que está ali à disposição dele. Então isso a gente chama de de terminação intensiva a pasto, tem empresas que chamam de confinamento a pasto, confinamento expresso, cada uma tem um nome, né? Mas já é uma tecnologia que tem aumentado bastante, viabilizado aí muita propriedade menor a dar um giro maior no gado. Porque engorda mais depressa, evidentemente. Bem mais depressa, e você reduz o risco de alguma falha do pasto como fornecedor de nutrição. Porque a hora que você faz isso, lembra que nesse período o pasto geralmente está seco, você não tem controle de qualidade, diferente de um volumoso preparado para o confinamento. Então, às vezes, você dá um pouco de concentrado, só que falta pasto e isso limita o ganho. A hora que você faz dessa forma, o pasto passa a ser só um fornecedor de fibra. E isso garante um desempenho melhor no semi-confinamento. Aí, claro, nós vamos ter vários debates, quanto que isso vale a pena, em que situações, a partir de que momentos começa a ser mais proibitivo, dependendo do tamanho do produtor, né? Mas são estratégias aí que fazem parte hoje do portfólio à disposição do produtor.
Esse pessoal que faz isso no pasto, por exemplo, eles têm o controle de ganho de peso? Tem. Geralmente nós temos ainda muito caso de... O confinamento clássico, esse que você está falando, que a dieta é feita por nutricionista, ali tudo é medido, porque é tudo fechado. E por isso a minha pergunta em relação aos abertos. Não, ele pesa também, ele vai medir, né? Nós temos de tudo no Brasil, Rech. Nós temos, inclusive, casos de gente que fecha boi em confinamento e não pesa, nem na entrada e nem na saída, né? Então, nós temos, ainda, infelizmente, ainda tem muita gente que falta com... Mas, dentro do que se recomenda, do que a gente vê fazendo, esse pessoal tem que medir, porque senão faz isso 1, 2 vezes, depois não tem dinheiro, né? Se ele não medir, se ele não se planejar direito... Porque não é só a comida e o ganho de peso, você tem que administrar também todas as operações, que envolve óleo diesel, funcionário, maquinário, né, manutenções, preparo, limpeza de coxo. Então tem toda uma estrutura do confinamento ou de outras operações a pasto ou mesmo com suplementação, que quanto mais controle você tiver, mais previsibilidade, mais assertividade. O valor da arroba, hoje eu estava olhando aqui, São Paulo está por perto de 190, é 180 e alguma coisa. Esse valor que ficou 5 anos entre 140 e 145, né? Ele não pode estimular menos controle? Acontece isso? Não? Se ficar por muito tempo um preço mais alto, né, um mercado favorável, você desestimula a tecnologia e os controles. O pessoal começa a relaxar porque tá bom, né? Isso é em qualquer atividade, isso não é só na pecuária, né? Mas hoje, tende a não acontecer. Então, o que a gente imagina que o mercado hoje responda? A gente acredita que acabou aquele monte de estoque de gado a pasto em várias eras. Então, isso dificulta que a gente tenha baixas expressivas que levem todo mundo para o prejuízo durante anos, né? Como já aconteceu. E também não deve ter muito tempo de alta, né, de preços muito altos, porque o pessoal começa a se estimular e produzir e já equilibra o mercado, né? Então, eu duvido que a gente entre numa situação dessa. A pecuária, no profissionalismo de hoje, para melhor, né, cada vez vai ser mais controlada, mais profissionalizada, mais tecnificada. Acho que isso não tem volta. Até porque um dos limites é o consumo, né? Se o preço sobe muito, o pessoal consome menos. Pois é, né? Nós estamos vivendo um momento desse, então a gente pega hoje a perspectiva para a pecuária de corte é muito boa, né? Com todas as proteínas, principalmente no Brasil. Se a gente não tiver nenhum problema de sanidade no Brasil, nós vamos ter um ano muito bom, provavelmente 2021, 2022 sejam anos ótimos também. Então a gente está vivendo um momento favorável. Quando a gente fala isso, o pessoal já pergunta se a gente vai voltar a subir em cima do preço do final de 2019. Precisa ter cuidado que nós estamos falando em relação à média do ano. Então, 190, se o preço ficar em 185, 190 na média do ano, nós estamos falando de um preço 15% melhor do que foi 2019. Isso é ótimo, né? Mas vai ser abaixo do 230, que a gente viu aí chegar no final do ano. Então, precisamos só ter cuidado de que patamar que nós estamos comparando, mas as perspectivas para a pecuária são muito boas, né? E claro, nós tivemos a inflação da carne, que já foi mensurada em 2019, e agora não é que vai ter deflação, mas se não subir mais para o consumidor, tá ainda dentro das metas do governo, né, entre máximo e mínimo, que ficou aí a inflação que aumentou no final do ano, provocada pela alta da carne, né? Esse mercado ele é interdependente, ele depende dos outros, né? Sim. É sempre... E a última vez que eu vi número de consumo, nós estamos consumindo mais frango que carne. Sim, né? já passamos já aí. Faz tempo isso, né? Quando a gente considera, e tem duas formas de avaliar, né? Algumas consultorias pegam só o mercado formal, que é o abate fiscalizado. A gente faz uma estimativa do consumo próprio nas fazendas e do informal, que é a sonegação. Nós estamos falando aí na pecuária de corte de 39, 41 quilos em média e na ave 44. Já foi 43 para a pecuária de corte, 44. Já. Então hoje, consumo de aves é o maior exemplo que uma atividade profissional exportadora melhora também a vida do consumidor interno, né? Se a gente for lá na década de 70 e 80, era caríssimo comer um frango, né? Era proibitivo, era comida de domingo. Né? Hoje, que a gente fez um aumento da atividade para exportar, o frango é acessível a todo mundo. A história...
Eu sempre lembro dessa história quando alguém fala do consumo de frango, do Adoniran Barbosa, né? Sambista aqui de São Paulo. Ele fez uma música qualquer aí, ou uma fala dele. Na época que ele era jovem, pobre só comia frango quando ele estava doente, a galinha. Um dos dois estava doente. Um dos dois estava doente. Era muito caro, é inacreditável dizer isso hoje. Né? Porque... Intervalo, Maurício. Já já nós vamos ao último bloco já. Eu falo com o Maurício Palma Nogueira da Atenagro. Atenagro, que faz o Rally da Pecuária. Nós voltamos já já. Ok, estamos de volta. O assunto é pecuária. Eu converso com o Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro, responsável pelo Rally da Safra. Eu quero voltar ao Rally. Eu ia falar de qualidade de carne, mas acho que se der tempo a gente fala um pouco. O Rally trata-se do quê? Vocês vão e fazem eventos em núcleos sei lá, em Goiás, que tem muita pecuária, Mato Grosso do Sul Qual é o... Conte para mim. É isso mesmo. A rotina a gente geralmente vai com 4 caminhonetes, né, com a equipe nossa, a equipe da Agroconsult, que também é co-realizadora, né, realiza o Rally junto com a Atenagro, com a equipe dos patrocinadores e mais alguns convidados. Aí nós passamos o dia visitando fazenda, mostrando pasto e organizando eventos. Esses eventos podem ser eventos grandes, que a gente leva aí de 80 a 120 pessoas para uma palestra onde eles vão responder questionários, né? Ou eventos pequenos, que a gente tem chamado de oficina da produtividade. Podemos reunir 5 pecuaristas a 15, 20. Alguns o pessoal divulga bastante e acaba reunindo mais, né? Então esses aí a gente tenta multiplicar o máximo possível de acordo com as oportunidades. E aí a gente vai interagindo com os produtores durante 40 dias a campo, né? A gente anda aí 10, 11 estados com essas 3 frentes básicas aí de atividade. Por exemplo, a pecuária feita no Mato Grosso do Sul é muito diferente da feita em Goiás? Não tem muita diferença não, Resch. A gente vai encontrar de tudo em todo lugar. Em alguns lugares você tem características típicas, né? Então, pegar o Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem uma situação totalmente diferente. O Acre também, desafios diferentes. Mas se a gente for pegar o grosso mesmo do que a gente mais vê, ela está ocorrendo em todos os lugares. Em algumas épocas que a gente passa no Rally, nós vamos ter desafios maiores em algumas regiões. Por exemplo, no Paraná, o ano passado, o grande debate era a retirada ou não da vacina de aftosa, né? No Mato Grosso do Sul, em alguns períodos, você tem a crise do eucalipto. Por exemplo, ano passado, muita gente que tinha entrado em integração com árvores, reclamando do resultado da venda de eucalipto. Então, são particularidades que você vai encontrar em alguma região, mas em termos técnicos, a pecuária ela é mais ou menos a mesma em todo lugar do Brasil. Ocorre tudo ao mesmo tempo, com facilidades maiores em alguns lugares e em outros maior dificuldade. Goiás, por exemplo, a gente sabe que vai chover menos que no Mato Grosso, que no Pará, que em outras regiões que são mais favorecidas. Até porque o clima é diferente, o Brasil é muito grande. Alguém me falou isso e virou uma verdade aqui, que um dos motivos da pecuária estar se modernizando rapidamente, que isso acontece há 20 anos, né? A pecuária sempre foi tida como o atraso do agronegócio, né? Era mais, deixa o boi lá, 5 anos, 6 anos e tal. Alguém me disse que um dos motivos desse interesse por tecnologia são as novas áreas, incluindo o Mato Piba lá, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Que o cara produz, sei lá, tem 120 mil hectares de soja, mas aí ele tem uma área que tem declividade maior, que ele não pode ter soja, né? Porque não colhe. Eles chamam de franja, mas cada baita franjona. E aí eles estão fazendo uma pecuária, segundo me dizem, porque eu não fui, moderna. Vocês foram nessas franjas aí? Também fomos, mas não é esse o motivo não, né? Não? Isso aí tem acontecido mesmo, né? Muita gente saiu investindo em agricultura, viu que algumas áreas não são propícias para agricultura e colocaram pecuária de alta tecnologia. Mas o pecuarista também vem fazendo tecnologia na área dele, seja com integração ou diretamente no pasto, né? O que aconteceu com a pecuária, que leva a gente a ter essa impressão mais negativa da pecuária, é que o Brasil foi montado, foi aberto com boi, com gado, né? Principalmente vaca.
E não é porque a gente queria fazer o gado, a gente queria ocupar o Brasil. O que dava para ir era o gado e a bezerrada vinha andando. Você pega as músicas sertanejas antigas, todas falam de várias, né? Todos os cantores, pelo menos, tem alguma música falando de comitivas. Então, à medida que a gente está avançando, nós estamos crescendo o rebanho e, claro, aquele conceito que você perguntou bem no começo, se a situação fica relaxante, né, para o produtor, tá fácil comprar bezerro, não tem por que fazer tecnologia, sobra. Né? Um boi comprava 4 bezerros. Aí, de repente, a gente para de avançar e a grande força motriz que mudou tudo isso é o Plano Real, que estabiliza a economia, né? E a gente para de avançar, a área de pastagem começa a cair dali para cá. Hoje tem gente querendo cacarejar em cima do ovo botado pelos outros, falando que foram leis ambientais de 2008. Não foram. Né? Foi a economia que tornou mais viável você fazer tecnologia. Só que a gente tem anos de consumo desse estoque. Isso aí veio acabar aí perto de 2010, né? A gente acha que entre 2006 e 2010, em algum momento, o estoque se reduziu e aí a pecuária tem uma acelerada aí no nível de tecnologia. Mas ela já vem acontecendo desde a década de 90. A gente vem aumentando o aporte tecnológico. De qualquer maneira, pelo que eu li hoje aqui de manhã, não está sobrando boi, né? Não está sobrando. Já era previsto isso. Teve um erro no ano passado, que acharam que a China aumentou muito o volume de importação do gado brasileiro. Aumentou mesmo, mas não foi isso que elevou o preço no final do ano. Isso já estava previsto nas análises de fundamento, né? O que aconteceu no final do ano foi uma competição entre os frigoríficos, que aí jogou o preço muito rapidamente para cima e agora o preço volta para o patamar que oferta e demanda entram em equilíbrio. Esse né? patamar na tua versão, né? Porque aí é difícil, é que nem falar quanto vai fechar o dólar hoje. Esse patamar seria acima do tal 145, 150. Sim, bem acima. Se a gente 180, 190. Nós até estamos analisando lá dentro da empresa que nós estamos usando a expressão que o boi caiu para cima. Porque a hora que ele testa um patamar bem mais alto, a queda, logo depois disso, vem para um patamar que a gente não estava esperando. Então ele já se ajustou, né, num patamar melhor do que estava. Evidentemente que não consegue hoje, com os preços de mercado, sustentar o valor do final do ano, mas tudo pode acontecer, né? Se a gente começar a vender muito mais carne do que estava previsto, então nós estamos prevendo aí, estimando, projetando um aumento aí de novo de 10 a 15% nas exportações. Se isso acelerar mais, né, nós vamos ter um preço maior. Se a economia crescer mais rápido do que o 1,5% que está sendo projetado, nós também vamos ter um preço mais acelerado. Então tem que ficar de olho aí nos indicadores. Eu acho que as coisas mudaram, como todo mundo, mas o brasileiro, tipicamente, quando ele tem a renda melhor, come mais carne de boi. Comia, pelo menos, não sei agora. Continua comendo. Agora que esse negócio é vegetariano, vegano e o diabo a 4, né? Nosso tempo já acabou, mas tem muita coisa que dá para falar. Então vamos trocar cartão aqui para a gente continuar conversando. Te agradeço. O rally começou, já vai começar. Não, começa no final de junho, comecinho de julho. A gente vai a campo. Vai na seca. Na seca aqui, né? Obrigado, eu estou à disposição. Quando você quiser voltar, eu estou aqui todo dia. Será um prazer. Bom, é Maurício Paulo Nogueira, da Atenagro, que faz o Rally da Safra, Rally da Pecuária, perdão. Amanhã tem mais programa, eu espero você. Até lá.